Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Improvilog. Meu nome é Benedito Filho e hoje nós vamos tratar a respeito de melhoria de processo, dando continuidade ao nosso último assunto dentro do recebimento de materiais. Vamos tratar aqui a respeito de comunicação e integração. Como que está a comunicação e integração na sua área, na sua empresa? Isso é um ponto muito importante que gera ou causa muitos problemas aí para muitas empresas. Parece um assunto simples, mas nós vemos aqui que é um assunto que merece uma atenção. Como obter insights utilizando o Design Thinking? Nós lembramos que o Design Thinking ele é uma ferramenta que ela está baseada em 3 pilares, que é a empatia, a colaboração e a experimentação. E nós vamos falar hoje sobre a empatia, nós vamos tratar a respeito da empatia e eu quero te convidar. Então, dentro do Design Thinking, nós temos uma ferramenta que se chama mapa de stakeholder. Esse mapa, o stakeholder são aquelas pessoas ou grupo de pessoas que têm algum tipo de interesse. Eu vou simplificar falando que dentro de algum tipo interesse em algum tipo de processo. Então, nós vamos falar, por exemplo, como nós vamos falar de problemas no recebimento, quem são as pessoas que têm ou quais são os setores que têm algum interesse ali no recebimento? Nós temos o PCP, suprimentos, fiscal, controle de qualidade, né? Produção. Então são setores que têm ali alguns interesses no sentido aqui, olhando para o recebimento. Isso o mapa stakeholder. Também eu quero trazer que nós temos uma ferramenta que se chama matriz de influência versus interesse. Aqui para a gente saber quem são as pessoas diretamente interessadas e quem, por exemplo, como nós estamos falando de recebimento, quais os setores ou as pessoas que nós temos que ter uma preocupação para que essas pessoas estejam satisfeitas com o nosso trabalho no recebimento e vice-versa. Eu, recebimento, satisfeito com o trabalho desses outros setores. Por quê? Nós temos que levar em consideração que é uma via de mão dupla. Eu sou fornecedor do PCP, dos suprimentos, do fiscal, mas em algum momento eu sou cliente do fiscal, do PCP e dos suprimentos. Nós vamos entender um pouco mais disso. Então a matriz de influência e interesse é quem? Poder e influência. Quem tem mais poder e influência dentro da minha organização que eu desejo ou preciso deixar essas pessoas informadas? Diretoria, gerência, né? E também, por exemplo, quem são as pessoas que têm menos poder, menos influência, menos interesse, menos impacto, olhando para esse processo interno diretamente? Podemos citar, por exemplo, transportadora, que não vai influenciar diretamente ali, né, nesse contato, né, entre essas áreas. E quem que nós devemos trabalhar para deixar mais satisfeito? Nós podemos falar o cliente final, automaticamente ele ficará satisfeito porque o processo vai andar de alguma forma. O fiscal, planejamento, suprimentos e vendas, tá? E eu preciso trazer aqui para vocês um processo macro para entendimento, que seria o quê? A partir do momento do pedido do cliente, como que funciona? O cliente ele faz o pedido para vendas faz uma verificação no estoque, se tem a disponibilidade, fecha a venda, fecha o pedido, manda para o almoxarifado efetuar a separação e expedição automaticamente. Mas e se não tem essa peça? E se não tem esse material? É um material de produção? É um material de revenda? Se é um material de produção, PCP, entra em contato com o PCP faz a verificação se existe a matéria-prima. Se existe a matéria-prima, emite ali uma ordem de produção e já verifica o prazo de produção. Então, isso é um processo normal. Se não tem a matéria-prima, o que o PCP faz? Entra em contato com os suprimentos. Para quê? Para que os suprimentos entrem em contato ali, verifique a disponibilidade dessa matéria-prima
com o fornecedor ou buscar fornecedores que tenham aquela matéria-prima para que seja atendido esse pedido do cliente. E se essa venda lá inicial do pedido do cliente, se for um material de revenda, que não é um material produzido, mesmo processo, o pessoal dos suprimentos verifica com o fornecedor, já entra em contato, já faz ali a verificação, solicitação de prazo para que aconteça. Depois de todo esse processo, o material ele vai chegar, os suprimentos ele tem que manter o recebimento informado, viu? Quem que vai entregar, qual que é o fornecedor, se tem que dar uma prioridade, se não tem, tá? Então são esse processo que, de modo geral, de modo macro aqui para entendimento. Se houver algumas dúvidas aí, deixa aí, manda uma mensagem, deixa aqui nos comentários e nós vamos responder aí, trazer para esclarecer para vocês. Conhecendo nossos fornecedores, sabendo quem é, conhecendo o processo, aí nós partimos para uma outra ferramenta que se chama a matriz CSD. O que é essa matriz CSD? São as matrizes, é um direcionamento. O que eu, como recebimento, tenho certeza que acontece no nosso dia a dia, quais são as suposições que eu acho que pode acontecer e quais são as dúvidas. Então, para que eu faça o atendimento do meu cliente interno, eu tenho que ter as informações, só que essas informações elas são cedidas pelo meu cliente, que nesse momento das informações eu me transformo, né, em cliente deles. Ficou claro? Então isso é para você ver que é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Então, qual a certeza que o recebimento tem? Que a empresa ela tem vários fornecedores, seja na região de São Paulo, seja na região de Campinas. Estou falando aqui, né, da nossa área aqui, do nosso estado. Que o recebimento nosso funciona até às 16 horas ou até às 18. Tudo depende aí do formato que é a sua empresa. Que se houver divergência, eu tenho que ter apontamentos, eu tenho que informar as pessoas responsáveis, seja suprimentos ou seja planejamento e assim sucessivamente. Quais são as suposições? As suposições é que eu suponho que nós teremos recebimento o dia inteiro, seja por fornecedores, seja por transportadora, né, diretamente entregues. Nós teremos aqui, por exemplo, eu suponho que nós vamos liberar todos os checklists, romaneios, até o período ali do horário de funcionamento do nosso recebimento, a fim de que o máximo de itens seja efetuada a sua entrada, né, contabilizado no estoque, né, e também recebimento de fornecedores diversos, seja de materiais de revenda, seja de materiais, matéria-prima e assim sucessivamente. E as dúvidas? As dúvidas por exemplo, chegou um material novo, para onde eu direciono? É um material que vai para um estoque de produto acabado? É um material que vai para um estoque de matéria-prima, né, dependendo do tipo, onde vai ser utilizado? É um componente aqui da produção? É um componente que vai... Então, por quê? Cada empresa trabalha de uma forma, existem almoxarifados diferentes para cada tipo de peça, então tudo depende ali da sua operação. Um outro ponto para conhecer o seu cliente interno, faz uma pesquisa para você conhecer as suas necessidades, conhecer as suas dores. Então são pontos para ter informações, entrevista, questionamentos importantes, utilizando o 5W mais H, viu? Quem é que faz a operação? Quem é o meu fornecedor? O que ele faz? Ou o meu cliente? O que ele faz? É uma via de mão dupla, lembra? Por que ele faz? Onde ele faz? Quando ele faz? Como ele faz? Então são perguntas importantes para inserir no processo e você ter o conhecimento do seu cliente, para que você consiga construir ali os pontos ideais para que você tenha um bom atendimento do seu cliente interno. Os 5 porquês. Aconteceu algum problema, viu? Mas por que aconteceu esse problema? Viu? O fornecedor não entregou. Por que não entregou? Porque
a pessoa X não enviou o pedido, mas por que não enviou o pedido? Ah, porque a hora que foi feita a solicitação era na hora do almoço e eu não vi. Ah, mas por que solicitou só na hora do almoço, entendeu? Então, os porquês é para reduzir ali e encontrar o quê? Como se diz, a causa raiz do problema, entendeu? Então, também são pontos utilizados dentro do Design Thinking para descobrir e entender ali a necessidade do seu cliente. Todas essas informações, depois que nós fizermos aqui, nós vamos consolidar todas as informações num Canvas. Para quê? Para que a gente tenha um norte, né, durante a definição do persona, porque o próximo passo é definir o nosso persona. Quem é o nosso cliente ideal? Como que eu posso trabalhar para atender esse cliente de uma forma que ele seja totalmente satisfeito? Então nós vamos entender e descobrir quem é esse cliente ideal. Então o Canvas DSI, que são para entender os desafios do seu cliente, os sonhos do seu cliente e os impedimentos na visão do seu cliente. O que precisa ser melhorado? Desafios, otimização de processos, pode ser na visão do seu cliente. O recebimento dentro de um prazo, estrutura física de recebimento, na visão dele, a nossa estrutura não é tão ampla, né? Falta treinamentos para os colaboradores, são desafios na visão do seu cliente, ok? Quais são os sonhos dele? Receber todas as informações corretas, sem desvio ali e receber com antecedência. Ter uma equipe robusta para atendimento, então na visão dele ele tem que ter uma equipe robusta. Espaço físico amplo, né? Um fluxo contínuo e sem travamentos. Né? E os impedimentos na visão dele? Comunicação às vezes ineficiente, divergências que ocorrem, notas fiscais com problemas, seja de impostos, valor, peças, quantidades. Então, são várias situações. Então, nós vimos essas ferramentas dentro do Design Thinking, com qual objetivo? Entender a necessidade desse cliente, quais são as dores, quais são as necessidades, para que a gente consiga agora levantar todas essas informações, juntar tudo isso e agora criar o nosso persona, que é o nosso cliente ideal, ok? Pessoal, então, por enquanto nós vamos ficar por aqui. Dá uma revisada, olha novamente, eu estou disponibilizando aqui o material que dá acesso, você pode baixar, fique à vontade. E se tiver alguma dúvida, entra em contato com a gente, né? Manda lá no chat, a gente responde para você, ok? Mas curte, compartilha com seus conhecidos, porque esse material ele pode ajudar alguém. E o nosso objetivo aqui é fazer você ter ali um desempenho melhor no seu trabalho, melhorar as suas atividades, a sua vida. Esse é o nosso objetivo aqui, trazer informações que venham agregar valor. Então curte, compartilha aí com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, manda aqui para nós. Nós vamos procurar te ajudar da melhor forma possível, ok? Muito obrigado aí, você ficou até aqui conosco. Deixa aí o seu like e estamos juntos. Vem para o Improvilog e estamos aqui à disposição. Um abraço e até mais. Até o nosso próximo vídeo.